Boa noite. Essa é a primeira vez, depois de muitos dias, né, em quarentena, que eu prego, né? Primeira vez que eu estou pregando para um público assim na igreja, não somente para a câmera, né? Que muitas vezes nos pegou de surpresa toda essa situação e a gente prega muito para a câmera, né? Nas escolas sabatinas e tudo mais. E como é bom estar na casa de Deus. E como é ótimo, né, adorar o Senhor juntos, né? Essa é a maior dádiva do céu, adorar a Deus em louvor e glória, né? O povo de Israel louvava o Senhor e se alegravam, faziam festas, porque como é bom adorar o Senhor. Agora, melhor ainda é adorar o Senhor com amigos, não é verdade? Eu sei que nós temos aqui algumas visitas, né? Como nós estamos em período que a gente não pode se abraçar, cumprimentar, eu quero ensinar a vocês uma saudação. Se chama a saudação Maranata. Quem é desbravador sabe como que é, né? Então, eu gostaria que você desse agora uma saudação para a visita que veio hoje. Dá uma saudação para ela. Quantos visitas nós temos? Levanta a mão. Quem está vindo aqui pela primeira vez ou primeira vez está ali as nossas visitas. Vamos dar uma saudação para ela. Uma saudação, né? Porque a posição Maranata, né, ou a saudação Maranata, ela significa que Deus te abençoe, que Deus te conceda paz e que você seja bem-vindo à casa de Deus. Que Deus possa continuar te abençoando, tá? Então sejam todos bem-vindos. Nosso tema de hoje, né, está aqui já no telão, é os endemoniados de Gadara. Mas aí você pode estar pensando, mas espera aí, a Bíblia fala somente de um. Eu só ouvi falar de um. Será que é dois? Hoje nós vamos tirar algumas dúvidas e algumas coisas sobre o estudo de hoje, né? Porque quando nós estudamos a Bíblia, nós nos impressionamos com quanta coisa Deus tem a nos revelar, né? Mas antes de nós iniciarmos a mensagem dessa noite, eu quero convidar você a curvar agora a sua fronte, a desligar o celular, a colocar tudo no silencioso, porque agora nós vamos nos conectar com o céu. E quando nós nos conectamos com o céu, sabe quem que não gosta? O próprio Satanás. Ele não gosta. E ele vai fazer de tudo para tirar a sua atenção. Então nesse momento, feche os seus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Pai Criador, obrigado, Senhor, porque o Senhor conduziu amigos a este lugar. E o Senhor tem abençoado cada um de nós, cada dia, e tem nos livrado do mal que aflige o mundo. Pai querido, esteja com cada um aqui presente e aqueles também que não puderem estar. Que seu Santo Espírito possa conduzir bênçãos sem medida a cada um deles. Pai querido, abençoe aquelas pessoas que nos ouvem e que hão de ouvir essa mensagem. Agora, na condição de teu servo, que eu diminua para que a tua palavra cresça e que a tua mensagem seja colocada em cada coração. Conduza-nos nesta noite e durante essa semana, em nome de Jesus. Amém. Então vamos dar o início. A história dos gadarenos, né, dos endemoniados de Gadara, ele está relatado nos três evangelhos, né? A gente percebe ali que nos três evangelhos está destacando essa história, né? O Evangelho de Mateus é o que nós vamos ter base hoje, né? O Evangelho de Marcos, que a gente vai dar uma referência também ali, e no livro de Lucas, né? 8, de 26 a 39. Então, assim, são os três evangelhos apresentam a história desses gadarenos, né? Ou gerazenos, e alguns dizem, né? Gerazes, né? Os Gerazes. Então, a gente percebe que existe algumas discussão em relação a esse tema, mas hoje a gente vai tentar tirar um pouquinho dessas dúvidas, né? Vamos lá. Eu gostaria de começar analisando o conceito histórico, né? Porque eu gosto de história, não sei se você gosta, mas eu gosto de história. E a história, né? Ela é algo real, sabe por quê? Porque o mundo, ela escreve uma história. Nos livros, nas bibliotecas, em todo lugar que a gente vá, existe uma história, não é verdade? Encosta perto de um senhorzinho para você ver. Você vai ouvir histórias tremendas.
História é algo que move, de certa forma, o mundo e nos deixa o quê? Lembranças do passado. É as histórias, é o registro da história. E a gente percebe ali que na história de Jesus, né, no conceito histórico, a gente percebe que havia em outras nações, né, alguns restícios que aguardava um libertador. E a gente percebe aqui, ó, olha só, os romanos também aguardavam um libertador. Augusto era considerado um libertador, o filho de Deus, mas os romanos se decepcionaram com isso. Olha só as moedas, a gente apresenta aqui, ó, olha a moeda de César Augusto, né? Aqui a moeda de César, vinha o nome dele, e aqui vicários, né? O filho de Deus, né? Ou divinos, né? Então, ali a moeda dele apresentava que ele era o próprio filho de Deus. Os romanos aguardavam também um libertador, não era só os judeus. Da mesma forma, os judeus que aguardavam o libertador, que era o filho de Deus, que era o Jesus, né? Mas esse libertador nunca vinha, para alguns nunca veio, né? E por isso que temos lá em Israel o Muro das Lamentações. Eles acreditam que Jesus ainda não veio, esse libertador ainda não apareceu. Então, a gente percebe, né, que Ellen White, né, fala em seus escritos que Deus não deixou o mundo que sem luz, totalmente no escuro. Ela revelou a povos e a outros, né, pessoas que muitas vezes não conheciam, não tinha a luz como Israel ali, como Jerusalém, né, como os judeus tinham, mas também aguardava um libertador. Não é algo interessante? É algo interessantíssimo. E a gente percebe que existem algumas relíquias, né, do passado, a arqueologia nos apresenta isso, que Augusto César era considerável filho de Deus, porque uma das profecias estabelecia que nasceria, que viria da Judéia, o filho, né, uma criança e uma estrela. Não é à toa que os magos eram da onde? Do Oriente. E eles sabiam da estrela que Jesus nasceu. Por que eles foram lá em Belém, da Judéia? Porque eles viram a estrela, o quê? Do Oriente. Eles vieram e ver a estrela, porque eles aguardavam também a vinda do Messias. Para você ver que Deus não deixou o mundo sem luz. Mas a gente precisa entender esse contexto para a gente entender um pouquinho da história e daquilo que a Bíblia quer nos revelar. E por isso nós temos que entender o conceito histórico também da região. Quando Jesus atravessou o mar da Galileia, aqui nesse mapinha a gente consegue ver melhor. Aqui, né, existe o mar da Galileia, que é esse pedacinho bem aqui, ó. Tá vendo aqui? Esse é o mar da Galileia. Aqui já é o mar Mediterrâneo, né, que é o mar Vermelho, né? E aqui a gente percebe que o mar da Galileia, ele compunha ali, onde Jesus foi, né, um lugar, as cidades dos helênicas, né, as cidades helênicas. O que eram as cidades helênicas? Eram cidades que era considerado, no tempos, né, de Jesus, era chamado de Decápolis. Era a formação de 10 cidades ali, que ficava na circunvizinhança da Judéia, ou do território de Israel, né? E essas cidades, né, essa confederação de 10 cidades, ela tinha uma certa autonomia em volta do seu território. E quando a Bíblia nos revela sobre o Gadareno, né, porque Mateus fala que é o Gadareno, lá em Marcos fala que é o Gerezeno, e Lucas repete a afirmação de Marcos, né, falando que era o território dos Gerezenos. Mas a gente percebe que nenhuma dessas cidades era cidades portuárias. Nenhuma ficava. Mais para frente a gente vai analisar isso de forma mais clara. Mas o que isso tem a ver com os endemoniados de Gerese, né, ou de Gadara? O que isso tem a ver? Calma aí que a gente vai chegar lá. A gente percebe que na época de Jesus havia ali um império, né, romano, havia ali soldados que mantinham a ordem do povo no período onde Jesus vivia. E a gente percebe ali que eram soldados ferozes, né? Era um batalhão muito potente. Que batalhão era esse? Era esse batalhão aqui, olha só. Os frentenses.
essa legião, a 10ª legião fretense, né, vem de frota, vem de navio, vem de porque era chamado da legião do mar, legião que vinha do mar, né, que venceu no mar. Então essa legião fretense, ela tinha alguns símbolos, né, que era o barco, que era o deus noturno, que era também o porco. Olha só, esse era um símbolo da legião fretense que havia naquela época, que dominava ali toda essa região de Decápolis, não só Decápolis, mas toda a Judéia ali do Império Romano. E esses, né, fretenses era o exército mais perverso que havia na época. Você sabe por quê? Que foi enviado o exército mais potente, né, ou mais feroz para a região da Judéia, porque os judeus eram um povo rebelde. Toda hora eles faziam uma nova rebelião e renascia novamente um líder, e ali sucessivamente. E isso acontecia, e o Império Romano, né, mandou a sua legião mais poderosa para que conter o povo. E eles ficavam vigiando a cidade em cima dos montes. Guarda isso que eu te disse agora, e vamos mais à frente. Então, essa legião, o povo, ele estava cansado. O povo sempre perdia o quê? Um libertador, não é? Um libertador que vem, o que? Libertar o povo. E muitos falsos libertadores apareceram naquela época, né? O interessante é que essa mídia que a gente conhece hoje já existia naquela época. É uma mídia que te convence a comprar uma coisa que você não precisa, a mostrar para as pessoas que você não ama, com dinheiro que você não tem. Não é isso que acontece? Naquela época acontecia da mesma forma. E quando César Augusto subiu ao poder, ele falou: eu sou o filho de Deus, eu sou o filho que vocês estão aguardando. Era uma propaganda, e isso foi expresso até em moedas. Então, todo o meio de distrair o povo com a figura principal, que era Cristo, que viria, o Filho de Deus, foi feita naquela época. Uma mídia tremenda. E aí o que acontece? O povo estava cansado e angustiado, pois dizia que como Deus permite esses soldados andarem com símbolos de porcos nas ruas de Israel? Uma ofensa em Israel é você andar com uma camiseta lá desenhado um porco. Por quê? Os judeus não comem carne de porco. Mas por quê? Porque eles têm a luz da mensagem que está na Bíblia. Então era algo que a gente percebe que o filho pródigo, quem conhece a história do filho pródigo, a gente percebe que o filho pródigo ele foi parar onde? Na criação de porcos. Mas por que ele foi parar lá? Porque considerava que os porcos eram o quê? O fim do buraco. E era um lugar longínquo, onde ninguém queria ir. Era um lugar onde as pessoas iam, entendeu? Fugidas. Era um lugar onde as pessoas eram jogadas lá e abandonadas. Por isso que ele não tinha comida. Porque ninguém queria cuidar de porcos. Porque se tornava alguém imundo. Você percebe agora o conceito histórico? Uma vez que a gente entende o conceito histórico daquela época, agora nós começamos a compreender o sentido de por que Mateus escreveu de uma forma e Marcos escreveu de outra forma. E agora nós vamos analisar esse contexto, né? Então, só uma curiosidade: os soldados, né, os fretenses, né, eram considerados soldados potentes, sabe por quê? Porque eles andavam 37 quilômetros carregando um peso mais ou menos de 36 quilos, que era toda a sua armadura. Então eram soldados muito potentes, né, naquela época, que faziam, onde eles passavam, fala que as suas pegadas eram marcadas ao chão e ninguém poderia apagar. Eles andavam, eram soldados potentes, severos e ruins naquela época, né? E a gente percebe que quando nós vamos agora lá para o livro de Mateus, e agora eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, e agora nesse período que tudo isso, o conceito histórico que estava acontecendo ali, agora um episódio na história agora começa a acontecer. Abra a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 8, no versículo 28 a 24, ao 34, e a gente vai agora analisar essa história, né?
do gadareno. E nós vamos entender de forma simples o que isso tem a ver com tudo que eu disse no início. Vamos lá. Capítulo 8, versículo 28 ao 34. E aqui vem dizendo assim: tendo ele chegado à outra margem, a terra dos gadarenos, vieram-lhes ao encontro 2 endemoniados. Então, quantos que eram? Mas por que Marcos e Lucas se refere a apenas um? Você percebe que naquela época homens eram contados e mulheres e crianças não? Então, possivelmente, os 2 gadarenos ali poderia ser um homem ou uma mulher, ou um homem e uma criança. Poderia ser, porque não eram contados. Fala que o homem, eram o quê? 2 que vieram ali. E aí vieram ao encontro dos dois demoniados, e saindo dentre os sepulcros, e de tal ponto furiosos, que ninguém podia passar por aquele caminho. Perceba que foram 2. Então, um conceito histórico é que, no conceito de que Lucas e Marcos, que eram historiadores, a gente percebe que ele não contou o quê? O outro, que poderia ser uma mulher ou uma criança. E Mateus ele dá a narrativa. Você sabe por quê? Porque Mateus estava lá. Ele participou dessa cena. Ele fazia parte do grupo de discípulos de Jesus, que foi e escreveu baseado no quê? Naquilo que ele viu. A gente percebe que Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. Marcos, ele foi influenciado por Pedro, né? Teve um pouco da influência por Pedro. E Lucas foi um historiador que estudou os 2. Então a gente percebe que, eu acredito que isso é uma opinião minha, que a descrita de Mateus é a mais segura, né? É a mais segura, mais clara. Isso não significa que as outras não são. E a gente vai ver esse contexto. Vamos analisar esse contexto. Mas continuando lendo aqui, no versículo 29, agora, então eles gritaram: que querem conosco, filhos de Deus? Viestes aqui para nos atormentar antes do devido tempo? E no versículo 30, a certa distância deles estavam pastando um grande manada de porcos. Os demônios imploraram a Jesus: se nos expulsar, mande-nos entrar naquela manada de porcos. No 32, e ele disse: vão. E eles saíram e encontraram nos porcos toda a manada atirou-se precipício abaixo em direção ao mar e morreu afogada. Os que cuidavam dos porcos fugiram e foram à cidade e contaram tudo, inclusive o que acontecera aos endemoniados. Toda a cidade saiu e encontrou de Jesus, e quando viram, suplicou-lhes que saiam do seu território deles. A gente percebe agora na narrativa de Lucas algo bem simples e claro. Aconteceu assim, veio 2 endemoniados e aconteceu isso, e Deus permitiu, e vieram todo o povo e viram o que estava acontecendo e falou para Jesus ir embora. Uma história simples, não foi? Baseado naquilo que é visto. Por isso que Mateus escreveu de uma maneira tão simples, para que a gente possa entender, porque ele foi o quê? Um agente visual. Ele viu o que estava acontecendo. A região que alguns acreditam que foi aonde, né, ocorreu todo esse episódio, foi essa região bem aqui, A região, por que fala Gerazenos, Gadarenos, né? Porque a região de Gerase era essa região aqui. Mas Gerase fica em torno de 50 quilômetros, mais ou menos, né? Nessa linha aqui, da cidade de Gerase, fica uns 50 quilômetros do Mar da Galileia. E acredita-se que foi em Gadara, né? Porque a cidade de Gadara fica em torno de 8 quilômetros, 5,5 milhas, dá mais ou menos isso, de 8 a 10 quilômetros da cidade. Mas
a região, a cidade de Gadara é como se fosse São Paulo. Quando eu falo assim, ó, eu vou para São Paulo. São Paulo, aí você vai perguntar, mas para onde em São Paulo? Interior ou a capital? Porque a capital é o mesmo nome do estado. Lá a cidade de Gadara era como se fosse isso. O território de Gadara e a cidade de Gadara. Entenderam? E é por isso que foi citado ali dessa maneira. Os gadarenos, né? Os gerazenos estariam errados então de afirmar? Não, porque faz parte da mesma região. Entenderam? Então, Gerazenos era a região. E Gadara não era a cidade, mas era o que? A região, onde tinha o domínio ali dos gadarenos. Tá? Era só uma curiosidade. Mas vamos analisar agora o texto. Vamos analisar o texto, olha só. Os demônios reconheceram a natureza divina de Jesus. Percebe que quando Jesus se aproximou, o que aconteceu? Eles se incomodaram. Jesus fez alguma coisa ali para os demônios? Falou alguma coisa? Mas a presença de Jesus fez com que eles... O que queres com nós, filho de Deus? O que queres? Eles reconheceram a natureza divina de Cristo. A natureza divina. Segundo ponto, havia ali uma grande criação de porcos. Era um povo que conhecia Jesus, conhecia Deus, tinha luz da mensagem. Não, era um povo que era um povo pagão. Era um povo que vivia num paganismo. Terceiro ponto, os demônios pedem que os permita ir aos porcos. Por que os demônios pediram? Eles não estavam ali na região, ele não poderia ir para onde eles quisessem? Por que eles pediram para Jesus? Permita que a gente vá até os porcos? E aqui entra um terceiro ponto que nós precisamos tomar muita atenção. Até as hostes satânicas precisa da permissão o quê? Divina. Não é? Jesus tinha um poder para fazer o que quisesse com aqueles demônios. E agora eles entendem de duas formas, é a confirmação do poder divino, a natureza divina de Deus, de Jesus ali naquele momento. Quarto ponto, o povo daquela cidade viram, né, e eles ouviram, na verdade, da cidade eles ouviram e viram o que tinha acontecido com os endemoniados. E agora, o que havia acontecido, né? Os endemoniados expulsaram quem? Jesus de suas terras. Eles tiveram a luz e expulsaram Jesus da sua terra. Mas, agora, analisando esses 4 pontos importantes, agora nós vamos lá no livro de Marcos. E agora eu preciso que vocês entendam e lembrem daquilo que eu falei no início, para a gente fechar a nossa mensagem dessa noite. Olha só, Marcos capítulo 5, no versículo de 1 a 20, quando escreveu o Evangelho, né, no ano 55, no ano 50 depois de Cristo ali, percebemos que o Marcos escreveu de maneira o que? Irônica. Era um evangelista irônico. Você sabe o que é ironia? Ironia é algo que só pessoas muito inteligentes percebem. Não é? Porque uma pessoa leiga ali, ele não entende a ironia num texto, nem algo. E a gente percebe aqui que Marcos agora, ele fala com ironia do acontecido que ocorreu ali com aqueles endemoniados. Vamos lá no livro de Marcos para a gente analisar de forma mais clara essa questão. Eu quero que você acompanhe comigo a partir do versículo 11 primeiro. Olha só, no versículo 11. Olha só como Marcos é irônico, quando ele começa a falar ali do ocorrido, né? E aqui no versículo 11 ele começa assim: ora, pastavam ali no monte um grande manada de porcos. Espera aí, vamos parar por aí. Porcos pastam? Eu nunca vi porco pastar. Segundo ponto, no monte.
Quando se pasta no vale. Não é no vale onde estão as melhores gramas? Não é assim? Quem pasta não é boi, quem pasta não é ovelha, cabrito, não é esse que pasta? Mas por que os porcos estão pastando agora em cima do monte? Vamos continuar aqui. Aqui no versículo 12 agora. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos nele. E Jesus o permitiu. Então, saindo o espírito imundo, entraram nos porcos, e a manada eram cerca de 2.000. Espera aí. 2.000. Mateus falou a quantidade de porcos. E aí? A gente percebe aqui que Mateus era contador, mas ele não falou da quantidade de porcos. Eram cerca de 2.000. E agora, no versículo 13 aqui, Jesus permitiu, então saiu, o espírito imundo, entraram nos porcos e a manada, e eram cerca de 2.000, precipitando-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. E os porqueiros fugiram e anunciaram a cidade pelos campos. Um fato interessante que eu não posso deixar é aqui no versículo, olha só, no versículo 5, que andava sempre à noite e de dia, clamando entre os sepulcros e pelos montes, ferindo com pedras. Aquele homem era escravo, aqueles homens ou mulher ali eram escravos do inimigo. E a gente percebe aqui que quando ao longe viu Jesus, o adorou, exclamando em alta voz. Ora a ironia de Marcos nesse momento aqui, exclamou em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, filho de Deus Altíssimo? Conjura-te, porque Deus, que não me atormentes. Ele estava expulsando Jesus. E perguntou-lhe: qual é o seu nome? E respondeu: Legião. E é o meu nome, porque somos muitos. Legião. Agora nós voltamos lá naquela primeira introdução. Como era chamado os soldados ali? Era a legião. Era ou não era? E a legião, ela ficava onde? Em cima dos montes, não é? E um outro ponto interessante é que a legião ali, o símbolo deles eram o quê? Porcos. Perceba agora que a legião fretenses era o quê? Os homens do mar, ou os guerreiros do mar, e eles se afogaram onde? Mar. Percebe agora que Marcos está tentando te dar uma referência, para você entender de forma clara que Marcos está se referindo principalmente o conceito daquela época, porque eles aguardavam um libertador que libertasse ele das legiões fretenses que dominava o povo judeu. E agora a gente analisando um contexto bem mais claro, a gente percebe o quê? Qual que é a lição para nós hoje? O que todo esse conhecimento, esses detalhamentos aqui que nós estudamos hoje, o que isso tem a ver? Primeiro ponto, Jesus tinha poder para expulsar os soldados com símbolo de porcos ali da rua? Tinha ou não tinha? Tinha. Então ele estava querendo ensinar uma lição para os judeus. Ele estava ensinando uma lição para os judeus, que ele tinha poder de expulsar quem fosse. Jesus tinha o poder de libertar o povo de Israel? Sim, se eles o aceitassem. Jesus tinha poder para libertar a sua vida cheia de demônios que tentam te fazer permanecer no pecado? Ele tem esse poder? Jesus tem o poder e o deseja nos salvar deste mundo cheio de pecado aqui? E por que muitas vezes nós damos mais valor a porcos do que o Filho de Deus? Por que os gadarenos expulsaram Jesus?
Por que eles expulsaram Jesus? Eles expulsaram Jesus porque eles tiveram o quê? Prejuízo, não foi? Eles não tiveram prejuízo? Mais de 2.000 porcos morrendo, quanto que isso ia dar no dinheiro naquela época? Era o que movia a cidade de Gadara, de Gerase, a região de Gerase, é a criação de porcos. Será que eu estou trocando salvação por porcos? Será que eu estou trocando lucro por salvação? Eu estou trocando salvação por lucro? Irmãos, a lição que nós precisamos tirar do texto desta noite são 2. Primeiro, muitos estão escolhendo mais porcos do que o próprio Cristo. E precisamos entender de forma clara quais são os porcos da sua vida que têm te permitido permanecer cheio de demônios. E quando a gente fala de demônios, tem muitas pessoas que têm preconceito disso. Vai falar isso dentro da igreja? Nós precisamos entender que quando nós falamos das hostes do mal, é um alerta para nós não esquecermos que o mal está aí fora. Mas também um lembrete que quem é filho de Deus está livre de tudo isso. Você crê nisso? Eu creio. Precisamos entender que se Marcos está escrevendo de forma irônica aqui, ele quer nos revelar algo mais. E muitas vezes eu já ouvi uma pessoa uma vez me falar assim, mas a gente não pode ser tão irônico, dependendo de algumas situações. Mas o que seria uma ironia? Porque fala que toda ironia é mentira, né? Eu já ouvi falar isso, que ironia é mentira. Eu acredito que isso aconteceu. Eu acredito que tudo que foi escrito aqui, seja em Marcos, Lucas ou em Mateus, aconteceu realmente, porque Cristo queria ensinar uma lição. Não só para aquela época, mas para a época que viria a conhecer essa história. Porque a ironia é como se fosse assim: um irmão chega aqui na igreja e pede oração, pede para o pastor visitar, porque o filho saiu da igreja, ele não quer mais saber, está envolvido em drogas, aquela situação toda. E chega outra pessoa para contar a história, e chega e fala assim: o irmão aqui sai da igreja no sábado, fica comendo um pregador à milanesa, e depois os filhos ficam com congestão. O que isso quer dizer? Eu estou falando uma mentira, mas irônica. Eu estou falando uma verdade, mas de forma irônica, não é? É dessa maneira que Marcos escreveu, mostrando que Deus tinha o poder de libertar o povo de Israel de tudo aquilo, mas eles não aceitaram Cristo Jesus. Essa mesma proposta Deus te faz essa noite. Deus, ele tem o poder de te libertar. Onde você estiver, o que você estiver passando, qualquer situação, Deus tem o poder de te libertar. Agora você vai ter que fazer uma escolha. Você precisa fazer uma escolha. Eu gosto nesse momento que coloca um fundo musical. O Eric vai pôr ali. Porque eu preciso que você entenda e abra agora o córtex cerebral. Porque às vezes o toque musical ele ajuda para isso. Para que a gente abre e desperte e comece agora a entender de uma maneira bem clara. Escuta o que eu vou te dizer agora. Aqueles endemoniados ali eram escravos de uma sociedade que já tinha desistido deles, que tentou prendê-los, tentou acorrentá-los, mas o texto é bem claro que fala que eles arrebentavam tudo, destruía tudo, e a sociedade deixou ele para onde? De lado. E eles moravam onde? No sepulcro.
eram mortos vivos. Será que muitos de nós não estamos vivendo como vivos mortos? Muitas vezes nós temos vivido uma rotina que poderíamos estar buscando ao Senhor, lendo livros que nos edificam, assistindo coisas que nos libertam, e muitas vezes estamos apenas dando atenção ao que? A porcos. Cristo, Ele quer fazer um convite para você essa noite. E o interessante é que Cristo, Ele não faz só uma vez o convite. A cada minuto o Espírito Santo bate a porta do seu coração, tentando te convencer a fazer uma escolha e a tomar uma decisão do lado de Cristo. E muitas vezes a gente fala assim: deixa para depois. Eu não sei como foi a vida daqueles homens depois disso, mas a gente vê relatos de que ele foi o primeiro mensageiro daquela terra. Porque quando ele permitiu que a luz de Cristo entrasse nele, os inimigos saíram, e agora o Espírito Santo fez morada, e eles foram o mensageiro daquela terra. Você quer ser um mensageiro do Senhor? Você quer receber o Espírito Santo de Deus na sua vida hoje? E a partir de hoje fazer um conserto, uma transformação, de fazer diferente aquilo que Deus tem te dado de maneira tão simples. Hoje Deus está te convidando. Ele te faz um convite. Eu não quero que você saia dessa noite aqui com uma pá na mão. Sabe como que é um pá? Se fulano estivesse aqui, se ele ouvisse isso. Não, eu quero que você saia aqui com uma enxada. Para mim. Preciso entender para mim que Deus precisa estar tentando falar algo para mim. Escuta a voz do Senhor neste momento no seu coração, porque Ele te clama, porque o desejo de Deus é te salvar, como libertou aqueles endemoniados. O que você escolhe hoje? Os bens material ou a verdade libertadora que só Jesus pode dar para mim e para você? Muitas vezes a gente está com um amigo meu. Uma vez conversando com um amigo, e ele falava assim: se eu me tornar cristão, eu vou ter que fechar a loja no sábado. Se eu me tornar um adventista, eu vou ter que fechar minha loja no sábado, na sexta-feira à noite. Isso vai cair muito meus lucros. Mas escuta uma coisa, eu falava para ele: não pensa assim, Deus vai te retribuir muito mais. Ele desistiu de ser cristão, se mudou, quebrou, faliu e está numa vida de dívidas. Diferente dele, um sobrinho que tinha algo muito pequeno, hoje vive uma vida totalmente diferente. Tem uma empresa bem sucedida, não trabalha aos sábados, oferta ao Senhor. O que vale mais? Juntar tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corrói, ou juntar tesouros nessa terra, onde o ladrão vem e rouba? Com certeza no céu. Mas às vezes fazer uma escolha de esquecer os prejuízos dos porcos e agora ver o que Deus está fazendo na vida de outros e querer que seja feito também na minha, na sua vida, é uma situação que só você pode escolher. Eu tenho certeza que você já se deparou na transformação de vida de muitas pessoas. Você quer que isso também aconteça na sua vida? Nesse momento eu quero convidar você
do jeito que você está, não precisa nem levantar. Eu preciso, onde você estiver, eu quero que você pare nesse momento, você feche seus olhos, e agora eu quero que você clame o Espírito Santo de Deus, que Ele vai fazer algo, uma reforma na sua vida nesse momento. Clame ao Senhor nesse momento. Feche seus olhos, não deixa nada que te distrai. Não permita que o inimigo tenha poder sobre você, mas que o Espírito Santo de Deus fale agora no seu coração. Ouça a voz do Espírito Santo de Deus falando: filhinho querido, eu quero te levar para o céu. Eu quero te dar muito mais do que cabe em suas mãos. Mas você precisa fazer uma escolha, e uma escolha diária, todo dia, ao meu lado, porque eu quero conduzir a sua vida, eu quero libertar você de qualquer praga, eu quero conduzir você em caminhos de luz, de bênção. Filhinho, eu já dei o meu filho amado. Jesus diz: eu já morri por você. Você precisa tomar somente uma decisão eterna, transformadora, por toda a sua vida, porque eu quero te levar para o céu. Como libertou aqueles endemoniados, Deus agora está te libertando nesse momento. Abre seus olhos. Quando você sair desse lugar, não deixe as coisas deste mundo te distrair. Não deixe que os porcos te tirem a atenção daquilo que Deus quer te revelar hoje. Que eu sei que é muito mais que você imagina. Deixa Deus fazer, porque Ele pode todas as coisas. E nesse momento a gente conclui essa mensagem. Que a graça e a paz de Deus repouse sobre você essa noite e te dê a paz. Amém. Vamos colocar de pé? Senhor, obrigado, Senhor, porque aqui o Senhor trouxe pessoas a ouvir esta mensagem. Que o Senhor possa conduzir pessoas a ter uma vida melhor ao seu lado. Como o Senhor prometeu inúmeras vezes a Israel: se não desviar dos meus caminhos e ser fiel a mim, eu descerei do céu e abençoarei a sua casa e sararei as tuas feridas. Essa é uma promessa que o Senhor faz conosco todos os dias, e nesse momento nós queremos aceitar essa promessa e colocar ela em prática em nossa vida, ó Pai. Sara a nossa terra. Jesus, venha logo. Assim como os judeus clamavam um libertador, nós clamamos: Senhor, venha logo, porque queremos um dia estar contigo no céu. Queremos que muitos outros vão. Nos dê habilidades e o Espírito Santo para que pregarmos o Evangelho a todo o povo, língua, nação, para que a sua glória e a sua vinda seja breve, ó Senhor. Conceda a tua bênçãos nesta noite, no amanhecer, no porvir, e assim sucessivamente durante essa semana, para que possamos estar cheios do Espírito Santo e nossa vida possa ser um lembrete claro de que o Senhor pode todas as coisas, que o Senhor pode transformar vidas, e escolhemos estar contigo. Obrigado por essa oportunidade. Conceda a tua paz em nome de Jesus. Amém.